A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacouenda Doido. Olá, meu amigo, paz e bem. Espero que esteja gozando de boa saúde em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a nossa conversa, eu gostava de convidá-lo a ler comigo o texto de João, capítulo 10, versículo 31. Está escrito assim: Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirarem. Afinal, essa história de a verdade doer e ferir já é de há muito tempo. Vemos aqui Jesus numa situação difícil, digamos assim. Jesus mal terminou de falar, os judeus foram logo a correr e pegaram em pedras para atirar contra o Filho de Deus. Cada palavra deste meu versículo que li é bastante assustadora. Primeiro vemos um indicador de recorrência, novamente. Segundo, vemos pessoas devotas e cheias de muito respeito pelas Escrituras, mas segurando em pedras. O texto diz: pegaram os judeus em pedras. E finalmente, o que há de mais estarrecedor neste texto é o objeto indireto, não é? A quem pretendiam os judeus jogar as pedras. Ou seja, o mesmo Jesus que é apresentado no capítulo 1 de João como o Verbo que estava com Deus, é visto aqui prestes a ser simplesmente apedrejado. Mas a pergunta é, por que Jesus acabou ficando numa situação como esta? Meu amigo, o que é que você acha a respeito disso? Sugiro que comecemos por atentar para o indicador de recorrência. Parece não ter sido a primeira vez que os judeus tentaram atirar pedras contra Jesus. É dito, por exemplo, em João 8,59. Então, pegaram os judeus em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou do templo e saiu. A questão que deve ser colocada é a seguinte: por que razão então queriam os judeus atirar pedras contra Jesus? O que é que Jesus fez contra eles? Vamos nos aproveitar desta situação para criar o seguinte cenário. Imagine um pregador embriagado pelo Espírito Santo. Aqui a palavra embriagado com as devidas aspas. E ele se encontra em plena Praça do Comércio, em Lisboa. Não é? E ali depara-se com dois homens trocando beijos e outras formas de demonstração de afeto, que, eu diria, que na ordem natural das coisas, esses gestos deviam ser esperados de um homem e de uma mulher. Então este pregador começa aos berros a dizer: raça de víboras, não lestes que no princípio criou Deus macho e fêmea? Porventura não está escrito em Levítico capítulo 18, versículo 22, com o homem não se deitarás como se fosse mulher? De certeza que este embriagado pregador seria apedrejado com expressões de acusações tais como seu xenófobo, preconceituoso, intolerante, atrasado mental. É evidente que a polícia ou os tribunais teriam sido chamados para tornar a coisa ainda mais judicial, digamos assim. Bom, mas esta era praticamente a situação de Jesus, não é? Ele estava ali dizendo algumas verdades perante os judeus. Verdades estas que foram duras demais para eles. E então, eles acionaram a polícia judiciária das pedras, vou assim dizer. Mas a pergunta continua, por que eles quiseram apedrejar Jesus? Você já descobriu a razão? Vamos a isso então. Em João capítulo 8, versículo 59, os judeus quiseram apedrejar a Jesus porque ele afirmou no versículo 58 algo mais ou menos assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ora bem, estas expressões de Jesus enfureceram muito os judeus, a ponto deles segurarem em pedras, mas antes disso disseram: tu não tens 60 anos e dizes que já viste Abraão? Meu amigo, aprenda aqui uma coisa. Escute bem. Falar a verdade para alguém espiritualmente desproporcional
é expor-se a um inevitável conflito. Por quê? Porque as pessoas, quando estão erradas e espiritualmente decadentes, elas só conseguem ouvir até o ponto em que o erro delas é respeitado. Ok? Olha Jesus aqui tentando dizer aos judeus que ele era anterior a Abraão. Vemos que eles estavam em níveis espirituais e de entendimento díspares. Jesus estava falando da sua eternidade enquanto segunda pessoa da Trindade. E por sua vez os judeus estavam apenas olhando Jesus com os olhos humanos e estavam vendo apenas um jovem de 30 e poucos anos, não é? O filho de Maria e de José. Bom, eu aprendo aqui também que não se trata de as verdades de Deus serem agora malquistas ou detestadas. Trata-se de as pessoas, em muitos casos, estarem a encher seus ouvidos com tanta mentira sobre fé, graça e religião, que agora acabam amando mais as pedras do que a verdade sobre elas mesmas e o futuro que, tal como se sabe, Deus já o determinou. Outra parte também um tanto assustadora que achamos neste texto que eu li é ver judeus pegando em pedras. Bom, isto é realmente risível, não é? Digamos. Deve ter sido altamente engraçado imaginar um judeu, não é, vestido de um chalé chamado talit, que era usado para orar e estudar a Torá, indo à procura de pedras nas valas e caminhos para poder atirar contra Jesus, tudo porque alguém falou uma verdade. Bom, saindo daquele cenário para o nosso, eu acho que nunca foi tão difícil afirmar que uma coisa é verdadeira como é nos nossos dias, né? Agora vemos judeus com pedras na mão por todo lado. Bom, antes que termine aqui a nossa conversa, eu gostava de pontuar o seguinte. Precisamos aprender a subordinar nossa consciência ao todo da Escritura a respeito de Cristo, da vida e do viver em sociedade. Como sempre, a verdade nunca morre sem ser um dia reconhecida. A verdade pode ser combatida com leis, decretos, criação de associações e organizações não governamentais e tanto blá, 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 blá. Mas se for verdade, será sempre verdade. E Cristo é verdadeiro e é de verdade, ainda que seja negado no hemisfério norte, combatido no hemisfério sul, blasfemado nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, mas para sempre e sempre ele será o desejado de todas as nações. Fique bem, pense nisso e aceite esta verdade. Fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.